Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Bom, então hoje eu dando continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de pizzaria. Hoje a gente vai implementar a parte de autenticação e autorização com Spring Security. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é entender o conceito de autorização e autenticação. Autenticação e autorização. A autenticação é o fato de simplesmente a ação de você validar o acesso de um usuário, ou seja, você autentica um usuário ou algum registro na aplicação para saber se essa aplicação é válida. Então, no caso da nossa aplicação, o que significa autenticação para a nossa pizzaria? É autenticar se o usuário requisitado, utilizando o login e senha, se ele está autenticado no sistema, ou seja, se ele existe, se ele é cadastrado no sistema e se ele tem algum tipo de acesso. Então isso é autenticação. Autorização é o quê? A partir de um usuário autenticado, a gente vai verificar se ele tem autorização para acessar alguma URL. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz a autenticação aqui, passei usuário Leonardo e senha Leonardo. A autenticação é o quê? Eu vou pegar esse usuário e senha e vou verificar. Existe, por exemplo, no meu banco de dados. Então eu estou autenticando ele, eu estou vendo se ele é válido. Então autenticou? Ok. Autenticou? Autenticado. Perfeito. Está autenticado? Beleza. Qual que é a requisição que eu fiz? Vamos um exemplo. /app pizzas. Então, a autorização é o quê? Eu vou pegar o meu usuário autenticado e vou verificar. Tá, o Leonardo está autenticado? Está autenticado. Vamos verificar a autorização dele. Ele tem autorização para acessar o app/pizzas? Tem. Autenticação. Então, beleza. Então, ele está autorizado. Ou não. Vamos dizer que o usuário Leonardo ele seja o usuário visitante. E ele só tem acesso, por exemplo, a um outro URL chamado app/compras. Não tem acesso a essa aqui. Então ele está autenticado, porém não está autorizado a acessar essa. Então aqui não autorizado. Bom, então a gente vai implementar isso aqui utilizando o Spring Security, que ele é bem simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar aqui o Maven Spring Security, para a gente procurar a dependência dele para adicionar no Maven, que é as duas bibliotecas que a gente precisa. Aqui, se a gente olhar no Maven, esse MVN Repository, a gente tem todas as bibliotecas que a gente precisa, porém, ele não está com a versão mais nova, que é a 4. alguma coisa, ele está com a 3.2.6. Então vamos pegar, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó, Maven Spring Security 4. Vamos verificar isso aqui. Ele tem uma biblioteca, exatamente o Maven do 3.2. Aqui, ó, vamos pegar isso aqui de teste mesmo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, ele fala pra gente adicionar essa dependência, só que essa dependência aqui, ó, ele vai buscar em alguns repositórios do Maven padrão. Só que isso aqui não está no repositório padrão do Maven, ele está no repositório específico. Então a gente tem que colocar essa tag aqui dentro, que é esse repositório aqui. Repositório específico do Spring, para ele buscar lá pra gente, senão ele não consegue encontrar. Como é que a gente adiciona esse repositório aqui? Vamos vir aqui no pão, ó. Aqui no começo, a gente tem a opção, ó, repositórios. Eu vou adicionar esse repositório novo aqui, ó, que é o repositório do Spring. Vou adicionar ele e agora eu vou adicionar essa dependência nova aqui, ó, que é o Release Candidate do Spring Security Web. Vou adicionar aqui embaixo. Então, Spring Security Web. Vamos confirmar uma coisinha aqui. Olha só, org.springframework, vamos procurar o security, aqui, security, web, e a gente vai pegar também um config, então config.403, vamos copiar isso aqui, ó, Spring Security Web, Spring Security Config 4.0.0 RC, beleza? Bom, então ele deve estar baixando aqui as nossas bibliotecas novas. Vou vir aqui, Maven Update Project, ok, refresh. Vamos ver se ele já adicionou para a gente as nossas bibliotecas novas. Aqui, Maven Dependências, Spring
o security web, security core, security config. O core ele adicionou porque o web depende do core, então quando adiciona o web ele adiciona todas as dependências dele automaticamente. Então beleza, então eu tenho as dependências aqui. Primeira coisa que eu devo fazer, a gente tem nossa classe aplicação, certo? Que inicia a nossa configuração do nosso servidor, o nosso front controller, que é o Dispatcher Servlet. A gente vai criar uma classe chamada segurança aplicação, que vai funcionar mais ou menos como esse modelo aqui, só que a gente só vai estender a classe abstract web, não, security web application initializer. A gente só vai fazer isso aqui. Vamos abrir essa classe para vocês verem o que ela faz. Basicamente ela tem um método onStart, um startup, onde ela inicia tudo que é necessário para o Spring Security funcionar. Então tem um startup, tudo que ele precisa fazer ele faz aqui dentro, para a gente não precisar fazendo. Aqui no método application, aplicação, a gente poderia ter feito um outro modelo também, que tem um abstract application initializer padrão. A gente só não vai utilizar ele porque eu acho interessante passar isso aqui para vocês verem como funciona por baixo dos panos, como ele já tem pronto aqui no final. Mas beleza, a gente implementa essa classe aqui. Agora a gente vai criar a classe de configuração. Então a gente tem configuração DB, configuração web, vamos colocar aqui configuração segurança. Vai colocar aqui @configuration para dizer para o Spring que essa classe é uma classe de configuração e enable web security. Opa! Nossa senhora, o que eu fiz? Vamos lá. Segurança aplicação, perfeito. A gente tem que estender uma classe também, agora que já vem com muitas coisas configuradas do Spring. Se eu não me engano é o abstract abstract security alguma coisa, deixa eu dar uma olhada, abstract security interceptor web, esse aqui é o Web Security Configure Adapter. É basicamente uma classe parecida que a gente estende, que ele já vem com alguns métodos padrões também, definição de métodos, que basicamente são esses daqui. Ó. A gente vai sobrescrever os métodos, 3 métodos config. Esse método config aqui, esse outro método config aqui e esse método configure aqui. Primeiro, vamos mapear primeiro. Esse método configure aqui, que vem com o objeto Authentication Manager Builder, a gente vai implementar um método que vai definir como a gente vai autenticar nossos usuários. Por enquanto, a gente vai fazer uma autenticação só para teste, desenvolvimento, que é a autenticação em memória. Isso aqui, in memory authentication. In memory authentication, ponto. Vamos ver aqui. With user, então com o usuário admin, password admin. Então a gente vai autenticar. Quando a gente passar para autenticação, um usuário admin e a senha admin, ele vai falar que esse cara está autenticado. Vou falar que ele vai ter o role pizzaria. Então a gente vai ter uma permissão chamada pizzaria, que é para dizer que os usuários são do tipo pizzaria e eles vão poder acessar tudo que uma pizzaria pode acessar, que é o cadastro de ingrediente e o cadastro de pizzas. Agora a gente vai ter o seguinte, no método configure que recebe HTTP, aqui a gente vai configurar a forma de autenticação que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui a gente fala, beleza, como a gente vai autenticar nosso usuário, e aqui o configure, eu falei errado, é a parte de autorização. Então a gente vai ter aqui o HTTP, a gente pode trabalhar com 2 modelos, 3 modelos aliás, mas só vou abordar 2 aqui. Primeiro a gente vai utilizar o HTTP Basic. O HTTP Basic, ele é um modelo de autorização muito simples. Como ele funciona? Quando eu falo para assim, ó, vamos dizer que eu cadastrei aqui app/pizzas, que a gente já tem cadastrado. E eu falo assim, ó, eu quero que app/pizzas, a pessoa tem que ter o role, a permissão pizzaria para acessar. Beleza? Então eu estou com o usuário Leonardo acessado, que tem o role pizzaria. Quando eu acesso essa tela aqui, ó, ele vai verificar. Ele tem o usuário Leonardo tem o role pizzaria, que é necessário para acessar essa página? Tem. Perfeito, então ele vai fazer. Vamos dizer que eu esteja com o usuário não autenticado. Então eu tenho que acessar essa URL aqui. O HTTP Basic, o que ele fala para mim? Ó, esse cara não está autenticado, me dá um usuário e senha aqui. Então ele vai retornar para mim, para o browser, um aviso falando assim, ó, eu preciso de uma autenticação. O browser vai lançar um pop-up que vai pedir um usuário e senha.
Esse usuário e senha, o browser, você vai inserir no browser e o browser vai mandar uma autenticação para o servidor. Falando assim, ó, servidor, o usuário é esse, a senha é essa, autentica para mim. Então, como é que funciona? Só que por baixo dos panos, o HTTP Basic ele é bem utilizado, só que ele é totalmente recomendado você utilizar ele com HTTPS. Por quê? O HTTP Basic ele é utilizado bastante para web service também, por ele ser simples. Como funciona? A gente tem o protocolo HTTP, certo? Onde a gente tem, quando a gente manda uma requisição, a gente tem o header e a gente tem o body, basicamente. No header a gente coloca todas as meta-informações, ou seja, as informações que não tem muito a ver com a requisição, porém são necessárias para você fazer algum tipo de validação de informação. Então, por exemplo, quando você vai fazer chamar um método, app barra user pizzas, no método post, você está fazendo uma inserção, certo? Então o que você vai fazer? Dentro do body, ele vai inserir um exemplo, no nosso caso não é esse, mas ele vai inserir, por exemplo, um JSON, que é o JSON da pizza. Então vai ter lá nome, blá 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 e tudo mais. Então esse conteúdo do JSON vem dentro do body, dentro do corpo do HTTP request. E o que vai no header? Por exemplo, eu tenho parâmetros como accept, aí eu coloco, por exemplo, application JSON, isso aqui diz para o servidor, ó, a minha requisição, ela aceita como resposta somente application JSON, um exemplo. Ou, por exemplo, o header eu venho aqui e coloco content type. Então eu falo, ó, o tipo do conteúdo que eu estou te vendo é JSON. Então ele vai identificar e já vai fazer isso aqui. Beleza, mas por que eu estou falando de header? Porque o modelo de autenticação HTTP Basic ele funciona da seguinte forma. Eu envio um parâmetro no header chamado authorization. E esse parâmetro authorization tem como valor isso aqui, basic, espaço e algum código louco aqui. O que é esse código louco aqui? Nada mais é do que um usuário e senha. Vou entrar aqui nesse encode base 64. Esse código nada mais é do que um usuário e senha, admin, no caso usuário, senha. E ele faz o encode para mim. Então minha requisição vai ser isso aqui, ó. Por que todo mundo deveria utilizar a autenticação basic com HTTPS? Porque esse tipo de não é encriptação, isso aqui é encode mesmo. Qualquer site, qualquer código pronto faz essa reversão desse código aqui. Esse próprio site aqui, ó, tem o decode, não é? Deixa eu ver, base, onde eu passo esse código o encode aqui e ele faz o decode para mim. Tão simples que é. Porque ele não é nenhum tipo de encriptação, né? Então, beleza. Então, eles usam isso aqui só para a gente ter um mecanismo simples, só que o HTTPS, por padrão, como ele já encripta toda a requisição, então a gente não tem problema de segurança. Então, isso aqui é uma forma simples que a gente vai fazer de implementar. Por que a gente vai fazer isso aqui? Porque o browser, por padrão, quando ele recebe uma informação de que ele precisa autenticar, ele lança o pop-up para a gente e a gente inicialmente não precisa fazer uma tela de login. Mas isso em produção, em sistema, não é recomendado utilizar, até porque é feio você mostrar para o usuário um modalzinho para ele fazer login. Então a gente vai montar uma tela de login primeiro. Só vou mostrar esse modelo aqui agora, para vocês verem como funciona a parte de autorização de acesso. Então a gente vai bloquear as telas de pizza e de ingrediente. Primeira coisa que eu vou fazer é authorize requests, ponto, int request, int matches, que eu vou passar para ele todos os modelos, padrões de URL que eu quero que ele filtre para mim para autorizar ou não. Então vou colocar aqui barra pp barra pizzas e barra asterisco barra e barra app, vou colocar 2 aqui para pegar tudo na frente, barra app barra ingredientes. Então tudo que tiver dentro de pizzas e ingredientes ele vai filtrar e vai, beleza, mas quais são as permissões, quais são os roles que vão poder acessar? Então eu vou vir aqui, ó, tem as opções has role, posso colocar has any role para enviar vários roles, mas no caso eu só vou utilizar uma, has role pizzaria. Então quando o usuário tiver role pizzaria, ele vai permitir isso aqui. Perfeito? Tá. Então, para todas as outras telas, o que eu quero fazer? Any request, ou seja, para qualquer tipo de requisição, eu quero permitir todo o acesso. Porém, como é que funciona essa regra aqui? Eu falo, ó, eu quero autorizar as requisições
para iniciar a regra aqui. Qualquer requisição é permitida por qualquer usuário. Porém, as regras de API barra pizza, qualquer coisa, app barra ingredientes, qualquer coisa, precisa ter o role pizzaria. Se eu fizer o contrário, a gente vai ter problema. Porque ele vai sobrescrever. Então eu falo aqui, ó, pizzaria, pizzas e ingredientes pode ser acessado só por pizza. E aqui embaixo eu falo que permite tudo. Então ele sobrescreve. Então a gente vai fazer, nessa tem que fazer na ordem correta. Fiz isso aqui. Esse método acho que eu não vou nem precisar utilizar por enquanto. Vamos fazer um teste lá. Vou executar o código aqui. A gente vai tentar acessar depois o URL aqui, app/pizzas. Vocês vão ver que ele vai mostrar pra gente um modalzinho pra gente fazer a autenticação. Lembrando que hoje a gente está fazendo a autenticação em memória, que isso é só pra gente fazer um teste mesmo, mas na ideia em produção a gente não vai fazer isso, em desenvolvimento mesmo a gente vai utilizar um banco de dados. Vou fazer uma requisição aqui. Conseguiu autenticar, não conseguiu fazer o login. Ele não está fazendo nenhum tipo de restrição ainda. Vamos verificar por que ele tá fazendo isso. A gente tem nossa app/pizzas. Vamos ver aqui. app/ingredientes. Opa, ingredientes. Beleza, ele não tá autenticando pra gente. Vamos ver por quê. O que está acontecendo. Resrole pizzaria. Deixa eu derrubar meu browser aqui, porque eu acho que ele pode estar com cache que eu estava fazendo uns testes antes. Nós vamos confirmar isso aqui. Vamos ver. Bom, beleza. Então realmente ele não está fazendo a autorização de acesso. Vamos verificar por quê. Vamos remover esse permit all aqui. Vamos testar novamente. Deixa eu voltar aqui, ó. Qual que é o problema? Eu esqueci de fazer uma coisa. Primeiro, eu estou falando para ele fazer autorização, para ele permitir aqui, para ele não permitir quando for isso aqui. Porém, eu não estipulei nenhum tipo de modelo de autenticação para ele ainda. Então tem que vir aqui, ó, end HTTP Basic. Então tem que falar para ele utilizar HTTP Basic para a gente fazer a autenticação. Beleza? Então vou salvar aqui. Pizzaria run novamente. Quando eu executo essa função aqui, o HTTP Basic, ele vai ativar para a gente o modelo de autenticação que eu expliquei agora há pouco. Aqui, ó. HTTP Basic. Vamos executar para ver agora. Ainda assim, ele não fez a autorização. Vamos ver o que está acontecendo agora. Dá uma olhada no exemplo que ele passa pra gente, ó. Authorize request, anti-matches. Passa OK. HTTP Basic. Beleza, aparentemente está tudo OK. Vamos remover esse anti-request aqui só pra gente fazer um teste.
Bom, vamos executar de novo. Olha só, beleza, então agora foi correto, ó. Ele estava sobrescrevendo esse cara aqui, eu só tenho que confirmar isso aqui. Porque eu acho que a regra que ele serve, talvez esteja, então eu falei o contrário então. Int matches, vamos verificar aqui, ó. Permit all. Vou dar um exemplo. Vou fazer um teste então. A gente deixou o permit all aqui. Acho que a regra dele é o contrário do que eu falei, pessoal. Primeiro, ele vai manter as regras primeiras que ele insere. Então, no caso, ele vai falar que app pizzas e ingredientes precisam ter o role admin e todo o resto, ou seja, tudo que não for isso aqui, ele vai permitir. Eu acho que a regra está ao contrário do que eu falei no começo. Vamos ver aqui. Vamos ver? Bom, é isso mesmo. Ó. Vou colocar um usuário diferente aqui, ó, com senha qualquer. Ele não validou, admin, validou o acesso. Então ele vai abrir ingredientes, pizzas. Perfeito, estou logado na aplicação. Então vamos derrubar aqui, vamos melhorar essa parte nossa agora. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é mapear, remover esse HTTP Basic, que a gente não vai utilizar isso aqui por enquanto. A gente utilizaria para fazer a autenticação se fosse web service por outra aplicação. Como a gente vai utilizar formulário de login, a gente tem essa opção aqui, ó, Form Login. Form Login ele tem algumas opções, por exemplo, Login Page, a gente vai utilizar a página login.jsp. O que mais? Processamento, a URL de processamento. Por padrão, não lembro qual que é o Spring usa, a gente vai mudar a URL para autenticar. Então, para que serve isso aqui? No meu formulário eu vou chamar ação barra, a nossa ação vai ser pizzaria barra autenticar, e ele vai cair no Spring Security para fazer a autenticação. End, vou mapear o logout agora. O login também vou mapear outra coisa. Default success URL, ou seja, se a minha autenticação for correta, eu vou redirecionar meu usuário para onde? Para app/pizzas. Tem outra forma de a gente fazer isso de uma outra forma mais bonita, que é Success Handler, que é uma implementação de uma classe que a gente pode colocar ifs lá para verificar que tipo de usuário é, por exemplo, para ele jogar para um lugar específico. Para o nosso caso, a gente vai utilizar isso aqui que é o mais simples agora. Então a gente faz, beleza? Então ele vai ter a página de login, o processamento, a URL de processamento que ele vai utilizar para processar o login e a página default, a página padrão, caso ele aconteça de sucesso na autenticação. Vamos colocar aqui um failure URL também. Caso a nossa login falhe, o que a gente vai fazer? Vai redirecionar para login.tsp, passando o parâmetro erro usuário inválido. Sem acesso. Então a gente vai ter o erro aqui, ó. Sem acesso, true, perfeito. A gente vai ter isso aqui, que a gente vai redirecionar. O logout a gente também pode personalizar, então o logout a gente vai ter aqui, logout URL, que é o mesmo modelo que a gente faz aqui, ó, processo em URL. A gente vai fazer aqui, ó, sair. Então vai ser barra pizzaria barra sair, ele vai chamar o método de logout daqui. Perfeito? Bom, acho que é só isso aqui. Outra coisa. Success, tem um método aqui para logout success. Ele não segue um padrão, você pode perceber que ele é meio... Cada hora ele segue um padrão de nomenclatura. Mas logout success URL, ou seja, quando ele fizer o logout, a gente vai jogar ele para login.jsp. Saiu igual a true. Logout success URL. Perfeito, então a gente mapeou aqui as autorizações, mapeou o login por formulário e o logout. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é implementar a nossa tela de login. Vou vir aqui dentro de web app, como eu estou falando que é barra login.jsp, ele não vai cair em nenhum controlador, porque o controlador é barra app.
como a gente mapeou aqui dentro. Tudo que for barra app, os controladores vão pegar, através do Servlet Dispatcher. Como a gente vai utilizar o barra login JSP, a gente tem que criar um JSP dentro de web app, que é o que vai ser enxergado pelo usuário lá no fundo. Login.jsp. Então vou dar uma modificada aqui no código. Pegar só isso aqui. Então vamos lá. O título: Pizzaria Login. Vou fazer o import do JSP, do CSS. Vou fazer o import do JavaScript também. Não sei se eu vou usar, mas vou fazer. Depois se não precisar, a gente tira. E vou implementar nosso formulário de login aqui. Section Login. Aqui, ó, como a gente está fazendo por... outra coisa que eu esqueci de fazer. Por padrão, vou fazer aqui, os user... Por padrão, os parâmetros que o Spring espera pra gente de usuário e senha é username e password. Só que eu quero mudar isso aqui e vou mostrar para vocês como muda. É simples. Dentro de form login eu tenho a opção username parameter. Eu vou falar que username parameter vai ser usuário e password parameter vai ser senha. Então a gente pode passar esses parâmetros para o servidor que ele vai identificar. Por padrão ele usa username e password. Então usuário, input, ID, usuário, name, que é o parâmetro usuário. Vou colocar um class nele aqui, form control. Vamos aqui agora, senha. Senha tem que ser o tipo diferente, né? Não vai ser um text, vai ser um type, password, ID senha, name senha, form control, e vamos colocar um botãozinho aqui no fundo, button, ID, btn, login, entrar. Então vamos só dar uma mudada aqui, vamos colocar isso aqui como um class panel primary, panel header, acho que é header, depois a gente verifica. Pizzaria login. Bora. Bom, a gente vai agora colocar aqui o formulário, form. A action vai ser path, que é a pizzaria, barra autenticar, método post. A gente vai ter isso aqui. A gente vai ter um problema aqui no começo. Eu vou explicar o que vai acontecer. Agora que a gente for tentar fazer o login, ó. Dá uma arrumada nesse CSS que vai ficar zoado. Vamos lá. Então, ó, quando eu tento fazer login, o que ele faz para mim? No tento indicação, joga para a página de login. Perfeito, é isso que eu queria mesmo. Deixa eu só verificar se esse panel header, não, panel header mesmo. Deixa eu só mudar mais uma coisa aqui, ó. Panel footer. Esse btn aqui.
Beleza? Então vou tentar fazer um acesso aqui, ó. Usuário admin, senha admin, entrar. Olha só o erro que ele deu. Esperava o CSRF token, não foi encontrado. A sua sessão expirou? Bom, você pode dar uma olhada depois sobre esse erro aqui, ó. CSRF, que isso é um problema de segurança, que é o Cross-Site Request Forgery. Então, vocês podem dar uma olhada depois, ó, mas basicamente é quando a chance de um usuário de falsificar a requisição através do formulário. Para a gente garantir que esse formulário nosso vai ser seguro, a gente vai utilizar um padrão do Spring, que ele já faz simples, que é a autenticação ao modelo de implementação de CSRF. A gente vai utilizar um input do tipo hidden, que é um input escondido, com o ID underline CSRF. O name dele vai ser isso aqui, porque é o parâmetro que o Spring espera. E o valor dele é o quê? É um parâmetro que o Spring automaticamente joga para a gente nas telas, ponto, token. Isso aqui para a gente, ó, eu vou exibir a tela e mostrar para vocês. Olha só, se a gente olhar no nosso formulário, ele gerou o input hidden CSRF com esse valor aqui. Quando ele faz a requisição, ele agora valida a nossa requisição, porque agora está realmente segura a nossa aplicação. Beleza, vamos fazer logout agora. Vou vir aqui, sair. Opa, tivemos um problema. Por que tivemos esse problema? Como o Spring Security por padrão, ele utiliza esse modelo de... Vamos vir aqui para a gente ver. CSRF, ó, ele vem com esse padrão aqui, que é o esquema para autenticação de formulário. A gente pode desabilitar ele. Como a gente está utilizando bastante tela com formulário, é legal a gente não desabilitar, mas caso você esteja utilizando alguns outros padrões, por exemplo, que esteja fazendo tudo com REST, talvez seja interessante você desabilitar. Como a gente está utilizando tela, a gente não vai fazer isso aqui, a gente vai remover, vai deixar desse padrão, só que, como ele está utilizando o CSRF, a gente precisa... Nossas requisições têm que ser do tipo post, no caso do sair, e a gente precisa, como o sair é um do tipo post, a gente precisa mandar uma requisição através de um formulário com um CSRF. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, dentro da tela listagem de pizza aqui, a gente vai fazer um teste só para vocês verem. Aqui embaixo de tudo, vou colocar um div, vou colocar um formulário aqui dentro, com a action, barra path, né? Path, barra sair, com uma string sair, um botão, aliás, button do tipo submit sair da aplicação. E vou precisar inserir, lógico, um input do tipo hidden, que é o que a gente fez no outro formulário. Com o name, não precisa ter o ID, só precisa ter o name, CSRF. E o valor dele também, value, que é o que o Spring vai inserir pra gente, ponto, token. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai, só pra gente ver funcionar, a gente fez isso aqui, a gente vai implementar bonitinho um menu com um botão de sair aqui pra gente ver funcionar. A gente vai fazer só pra vocês verem como funciona mesmo. Depois a gente deixa isso melhor implementado. Então a gente vai ver aqui na tela de listagem de pizza, a gente vai ter esse pizzaria app/pizzas. Vamos ver? Então, ó, vou fazer o login. Perfeito, tem um botãozinho aqui, ó, sair da aplicação, sair, not found, não conseguiu encontrar. Vamos ver o que aconteceu? Deixa eu ver aqui, ele enviou o método. Vamos ver se está tudo ok primeiro. Formulário pizzaria sair com o valor CSRF. Aparentemente está tudo ok. Porém, não conseguiu sair. Vamos verificar se ele conseguiu sair de verdade. Acho que ele não enviou no método post, faltou isso. Vamos vir aqui, ó. Listagem, faltou mudar o método para o post. Porque como ele está inserindo por padrão como get, o Spring está esperando ele como padrão post. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos ver agora, formulário, método post, perfeito, fez o logout, login, logout, vamos tentar acessar, fiz o logout, vamos tentar verificar se pp/pizzas,
Beleza, fez o logout de verdade. Perfeito. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar o nosso... Vou dar o nosso métodozinho aqui. O nosso navbar. Então a gente vai pegar um exemplo simples aqui do Bootstrap. Navbar. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou criar um JSP aqui fora, ó, dentro de WebInf, chamado menu.jsp. Copiar essas tags aqui, ó. Então vou mudar algumas coisas. Pizzaria. Vou remover esses links aqui. Deixa eu ver como é que tá. Vamos importar ele aqui na pizzaria. Em cima de tudo eu vou vir aqui, ó. JSP include menu.jsp. Ele vai mostrar um erro para mim. Por quê? Porque o JSP não está dentro do pizza, ele está um diretório antes. Então vou vir // menu.jsp. Vamos entrar aqui na tela. Perfeito, ele gerou pra gente aqui, ó. Então vamos só modificar alguma coisinha aqui. Vou tirar esse container daqui, ó, desses vários lugares aqui. Container aqui, vou tirar tudo e vou colocar uma div para manter tudo isso aqui dentro de um lugar para não ficar repetindo isso toda hora. Então, container não tem, beleza? Vou colocar um div aqui para encapsular tudo. Class container. E tudo que tiver aqui dentro vai ficar dentro desse container aqui. Vamos ver? Perfeito, é isso que eu queria. Então vamos lá, menu aqui, eu vou remover esse formulário daqui, sai daqui. Aqui também vai sair tudo daqui. E vou implementar agora nosso botãozinho feio lá. Vou jogar ele aqui dentro, vai ficar feio. Sair da aplicação. Vamos só adicionar uma classe para ele aqui, btn default. Beleza? Só btn sair. Só um CSS dele um pouquinho para não ficar tão zoado. Beleza. Então, vai clicar aqui, saiu da aplicação, entrou na aplicação. O que eu vou fazer agora? Só vou pegar esse menu e vou importar nas duas telas de listagem. Então, eu já importei na pizza, vou importar na ingrediente também. Então, vou fazer igual eu fiz aqui nessa listagem, vou encapsular tudo isso aqui. Tudo que está aqui dentro vai lá. E esses containers eu vou remover tudo. Beleza? Joia, agora eu só vou fazer o seguinte. Aqui eu vou adicionar dois links, ó. Adicionar um link em cada um. Aqui vai ser o link para pizzas e ingredientes. Então vira aqui, ó. Ingredientes, pizzas. Perfeito. Bom, pessoal. Então, basicamente, a parte de autenticação é isso aqui, ó. A gente tem acesso a tudo agora. Eu vou sair da aplicação. Só vou fazer a última alteração, que é a gente não está fazendo nenhum tipo de...
vamos adicionar um usuário sem errado, ó, ele redireciona para login sem acesso igual a true, porém não exibe nenhuma mensagem. Então vamos fazer só a tratativa disso aqui pra gente. O que a gente vai fazer? Dentro do section, dentro daqui, eu vou colocar um C if se not empty. Se tiver uma variável aqui, ó, parâmetro, a gente vai acessar os parâmetros da nossa tela. Se a gente tiver algum parâmetro chamado sem acesso, ou seja, se not empty, se ele tiver esse parâmetro lá dentro, a gente vai exibir aqui uma div class alert warning, exibindo uma mensagem. Usuário e ou senha incorretos. E vamos fazer um if também. Saiu alert info vou fazer um teste. Então vamos lá, ó. Estou com parâmetro sem acesso igual a true, então vou mudar a senha aqui. Beleza, vou acessar corretamente agora. Acessei, saí da aplicação, você está agora fora do sistema. Sem acesso. Perfeito, só para a gente remover algumas limitações, algumas probleminhas de front, vamos colocar um required aqui. Perfeito, vamos vir aqui. Beleza. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí que estava a gente querendo mostrar, a parte de autenticação e autorização básica com Spring. A próxima aula eu vou passar a parte de internacionalização para a gente colocar no nosso site, nosso sistema, aplicação em inglês e em português. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer coisa, dá um toque. Até a próxima aula.